Azul Companhia Aérea passa por sérios problemas. Sim, imagina você ter uma empresa que tinha uma dívida de 160 milhões e de repente, alguns anos, passa a ter 1 bilhão e 600. Ou seja, 10 vezes mais. O CEO diz que foi problema de juros, os juros que simplesmente prejudicou a companhia. Mas realmente, será que foi só isso? Será que não tem algo por trás? Vamos entender isso juntos? Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, local onde a gente fala sobre as notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa sempre tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos entender o caso da Azul? Vários sites noticiaram a respeito, mas eu separei esse aqui da 247 que diz: em entrevista, CEO da Azul omite as razões que causaram a crise da empresa aérea. Os motivos reais não foram aqueles declarados, que evitou reconhecer os principais erros de gestão cometidos nos últimos anos. Então a matéria aqui já de cara começa a desmascarar ou não o que aconteceu dentro da empresa Azul. Como eu disse inicialmente, o argumento principal é que durante a PAN, e a gente não pode dizer o nome, Idemia, a empresa simplesmente tinha uma dívida de 160 milhões e hoje ela apresenta 1 bilhão e 600 mil. Ocorreu o aumento dos juros, então como ela tem um grande patrimônio pago através de juros, muito empréstimo, bem como muita coisa dela é atrelada ao dólar, então teve aquele pico do dólar que chegou a ultrapassar 6, agora ele já estabilizou. Tudo isso informou o CEO que foi o problema principal com a companhia. Isso a gente pode ver como está destacado aqui no corpo da matéria, está lá. As falas do presidente: pagava 160 milhões de juros ao ano, agora paga 1 bilhão e 600. Afirmou justificar o pedido de proteção judicial contra credores. Estava no meio da guerra de tarifas do Trump, mas tentamos. Disse ao comentar o fracasso da oferta pública de ações da Azul. Vamos lembrar o seguinte: a empresa está pedindo o charter. Assim, lá nos Estados Unidos ela está pedindo, como se fosse aqui no Brasil, a recuperação judicial, para tentar sobreviver, para tentar passar por essa turbulência, principalmente sobre essa questão dos juros. Continuando na matéria, ela vem lá e destaca: no entanto, fontes do setor e análises independentes apontam que os reais motivos da crise da Azul vão muito além dos eventos externados destacados pelo seu presidente. O principal deles foi a decisão estratégica de preservar a participação acionária do fundador, a qualquer custo, mesmo que isso tenha implicado na deterioração do balanço da empresa. Então aqui você começa a perceber que a questão não é só financeira. Há uma briga pelo controle acionário da empresa. E, obviamente, a gente sabe que toda vez que há uma discussão, uma briga lá em cima, lá no topo da pirâmide, o que acontece normalmente com a empresa? Ela vem desmoronando. E o reflexo disso foi sentido de forma imediata. Está lá continuando a matéria. A tentativa de levantar 4,1 bilhões em oferta pública, agora em 2024, resultou em frustração. Apenas 1,6 bilhões foi captado. E aqui, obviamente, você entende que ninguém, investidor, que está ali por dentro do mercado, que está acompanhando o negócio, não vai entrar numa empresa que tem briga lá no topo. Se está ocorrendo briga pelo controle acionário, todo o resto da companhia acaba sendo o quê? Dividido. É coisa para cá, é coisa para lá, é a ordem que não desce direito. Acaba virando o quê? Óbvio, eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Vira uma balbúrdia dentro da empresa. E aí, você não tem eficiência, você tem perdas, você tem lucratividade muito baixa e muitas das vezes até prejuízo. O que está acontecendo hoje com a Azul? E eu quero fazer uns pontos que é importante a gente observar dentro de uma companhia aérea. Independente da briga que tem, é bom a gente destacar outros problemas que a Azul também tem que enfrentar. No Brasil, por exemplo, o querosene de aviação é um dos mais caros do mundo. Isso corresponde a 40% normalmente do custo de uma empresa aérea. Então, se você tem o maior querosene do mundo, o governo tributando cada vez mais, a empresa fica com pouca margem, principalmente lá na ponta, na hora que ela emite o bilhete, o preço do bilhete. E com preço alto, você tem menos. Sim, diminui a frequência de passageiro. Outro problema que ela também enfrentou foi a crise de fornecimento. Sim, ela teve problema em receber aeronaves, não só aeronaves, como peças, o que ocasionou uma grande quebra na sua estrutura de rotas. E a gente sabe que uma empresa de companhia aérea, ela precisa rodar igual um reloginho. Na hora que você tinha um avião, não chega uma peça, você desmonta todo aquele script de rotas. E isso é prejudicial à companhia. Ela perde
mercado e perde credibilidade. E, não obstantemente disso, tiveram lá os efeitos climáticos, principalmente lá no Rio Grande do Sul, onde a Azul tem grande parte da sua operação, então ela ficou muito prejudicada com isso, além das margens pequenas que ela tem de lucratividade, com o aumento do querosene, com a diminuição de aeronaves com disponibilidade para voar, com o aperto das margens de lucro, tudo isso criou um problema muito grande para dentro da Azul. Então, a questão da Azul não foi única e exclusivamente os juros. Os juros foi uma parte. Ao meu entender, o principal foi a questão da briga acionária. Quando você tem uma briga no topo da cadeia, normalmente toda a estrutura abaixo sofre. Porém, a empresa não está parada. A gente não pode entender que a empresa vai acabar amanhã ou depois de amanhã. Não, ela está tomando atitudes para que ela possa voltar ao mercado sempre mais salutar. Então, para se ter uma ideia, ela já cortou mais de 11 bilhões de dívidas. Sim, fez renegociações e conseguiu melhorar o seu fluxo de caixa. Também com isso, conseguiu a captação de mais 3,1 bilhões em recursos novos, o que melhorou a saúde financeira da empresa. Também está recebendo novos aviões da Embraer, o E2, que são mais eficientes, mais econômicos, porque vai melhorar a margem da empresa. E também tem no ar aquela possibilidade de fusão com a Gol. Então, tudo isso não significa que a empresa Azul vai acabar. Você não precisa ter medo com isso. Ela vai continuar no mercado e eu espero que por muito tempo. Porque o mercado aéreo já é um mercado muito restrito, a gente precisa de mais player para mais concorrência, mais eficiência e melhorar, principalmente para a gente, que é consumidor, para quem paga. E também tendo mais empresas, obviamente, você tem toda uma cadeia de suprimento que fomenta, em especial, o pequeno empreendedor. Por isso também é importante dizer que o governo poderia dar uma mãozinha. Sim, vamos lá, o querosene é caro, tem muito imposto. O governo não diminui um pouco os impostos. Por que ele não dá incentivo principalmente para pequenas empresas? Ou até para áreas com menor movimentação, como aconteceu lá, que eu já fiz um vídeo da Voipes que fechou. Se tivesse dado uma salvaguarda de impostos, poderia que a empresa continuasse. Você tem mais concorrência, você tem mais gente voando, você tem mais opções de rota. Tudo isso aumenta o fluxo de passageiros. Quando você tira uma linha, uma companhia aérea de rota, o que acontece? Você diminui o fluxo de aeronaves, você diminui o número de passageiros. Parece que não, principalmente as pequenas empresas que fazem essas rotas regionais, que traz principalmente lá do interior para a capital, ela traz essa população que usa essas outras companhias maiores. Então o governo poderia dar incentivo, principalmente a esse pequeno empreendedor, a essa pequena empresa, dela manter essas rotas regionais com maior facilidade, isentar de imposto durante um tempo. Isso ajudaria não só a pequena empresa, como toda a cadeia de infraestrutura que envolve aquele aeroporto regional. Então o que está acontecendo com a Azul é um alerta para o setor aéreo. Porque nós já vimos isso com a Varig, nós já vimos isso com a VASP, nós já vimos isso com a Transbrasil. Simplesmente é um problema que vai se acumulando. Porque os impostos, a ineficiência estatal prejudica muito esse setor. É um setor que envolve muito dinheiro, muito capital. E se o governo não aliviar na burocracia, nos impostos, fica quase impossível você ter uma companhia aérea no país, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer um comentário, uma sugestão, mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo. Eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.